Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, tô chegando para mais um vídeo. Já de cara agradecer o sucesso do canal aí a vocês. Estamos chegando aí a 19 mil inscritos. É muita coisa, muito impactante num espaço curtíssimo de tempo. Tenho que agradecer a vocês a força que vocês dão pro canal aqui. Um grande número de views aí, proporcionalmente ao número de inscritos. E já pedi para vocês continuarem divulgando aí o canal, se inscreverem para quem não é inscrito e dar o joinha aqui, dar o ok, o like nesse vídeo, porque é importante para a gente para divulgar, o YouTube divulgar esse vídeo. O assunto do vídeo de hoje, ele acaba envolvendo indiretamente o Flamengo e o Palmeiras, que são no momento os dois clubes com mais poderio financeiro do Brasil na atualidade, mas eu não queria falar especificamente de Flamengo e Palmeiras, não. Eu queria falar de dois jogadores que recentemente saíram desses dois clubes. Eu queria falar do Gabriel Jesus, que foi vendido depois da Olimpíada de 2016 pelo Palmeiras ao Manchester City, mas só se apresentou ao City no início de 2017, e falar do Vinícius Júnior, que foi vendido no primeiro semestre de 2017 pelo Flamengo ao Real Madrid, mas só se apresentou, só foi para o Real no meio de 2018, no meio do ano passado, né, na janela do meio do ano. E por que eu quero falar sobre eles? Porque, para quem acompanha meu trabalho, para quem vê no Twitter, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, deve ver que eu bato muito na tecla do malefício, né, dos problemas, de quanto prejudicial é o clubismo na hora da gente falar, na hora da gente analisar futebol. Eu acho que o importante, né, o primordial do futebol é o torcedor, né? O futebol só existe por causa do torcedor. Costumo dizer, ninguém torce para federação, para canal de TV, para confederação. O pessoal torce para o seu clube, torce para o futebol existe por causa do torcedor. Mas essa paixão, quando passa do ponto, ela vira clubismo, né? Eu não estou nem falando aí de quem é vândalo, de quem dá porrada, de quem mata, de quem destrói. Eu estou falando aqui de quem na análise exagera e aí acaba se valendo do clubismo, e o clubismo atrapalha demais qualquer discussão, qualquer análise, qualquer pensamento, qualquer tentativa de evolução. E no caso do Gabriel Jesus e do Vinícius Júnior, eu acho que os dois estão sendo prejudicados em nível Brasil pelo clubismo. O que eu quero dizer com isso? O fato do Gabriel Jesus ter saído do Palmeiras para o Manchester City e ter sido vendido por uma boa grana, 32 milhões de euros, isso faz com que o Gabriel Jesus atraia rejeição, atraia má vontade pelo fato dele ter saído do Palmeiras. Da mesma forma, o Gabriel Jesus, em muitos momentos, ele é protegido ou defendido por parte de alguns de palmeirenses, por parte da torcida do Palmeiras, justamente porque ele saiu do Palmeiras e aí vem ele ser cobrado a mais porque era do Palmeiras, e aí você começa a ter o efeito contrário, que é defender. Mesma coisa vale para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um jogador de muito potencial, de jornalistas especialistas em base, jornalistas que acompanham a base. Eu não acompanho a base nem 10% do que eu gostaria de acompanhar, do que outros companheiros acompanham, como por exemplo o Daciler Marques, que trabalhava no UOL até pouco tempo, como o Pedro Venâncio, que trabalhava no Globoesporte.com há pouco tempo, como o pessoal do Olheiros. Mas essas pessoas que acompanham o futebol de base há muito tempo são unânimes em dizer que o Vinícius Júnior é o potencial de jogador que há muito tempo o Brasil não tem, né? Eu não vou nem citar nome para não trazer para ninguém torcer o nariz, mas esses caras são unânimes em dizer que o Vinícius Júnior tem o maior potencial em muito tempo entre os jogadores da base do Brasil. E aí ele é vendido sem nunca ter jogado uma partida pelo profissional,
vendido pelo Flamengo ao Real Madrid pelo recorde de transferência, pelo valor recorde na história do Brasil. Tem a questão do Neymar lá, né, que a transação do Neymar, mas oficialmente a transação do Neymar, né, o Santos recebeu 17 milhões de euros pela transação do Neymar. Então, ou é o recorde, a do Vinícius Júnior, junto com a do Rodrigo, que foi o mesmo valor, 45 milhões de euros, ou é a segunda, se você considerar o Neymar lá, aquele pacote todo, aquele rolo que a gente conhece na negociação de Neymar, Barcelona, Santos e o grupo Sonda, né, que tem uma parte lá. E aí, o Vinícius Júnior claramente é muito mais cobrado e feito de chacota em muitos momentos, e isso não tem outro nome. Isso para mim está claro, isso é clubismo pelo fato dele ter saído do Flamengo, pelo fato dele ter sido revelado pelo Flamengo, pelo fato da venda dele ter rendido 45 milhões de euros, um pouco menos, porque não era 100% do Flamengo, tudo ao Flamengo. E aí, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que isso atrapalha o jogador, né? Isso atrapalha esses dois jogadores que eu citei. Porque, por mais que o jogador diga que não acompanha a rede social, que o jogador diga que não veja programa esportivo brasileiro, que não leia jornal, isso não é verdade. Isso é observado, isso é percebido, se não por ele diretamente, isso é anotado, é verificado, é acompanhado pelas equipes que esses jogadores têm. Hoje esses jogadores são pequenas indústrias e muita gente que acompanha esses jogadores vem. E aí fica muito claro que isso pode atrapalhar o desenvolvimento desses jogadores, porque esses jogadores saíram do Brasil para ir para as duas potências atuais do futebol mundial. Um é o Manchester City, outro é o Real Madrid, né? Não há comparação entre os dois, o Real com uma história muito mais vencedora, o City ainda querendo achar seus espaços, mas enfim. E aí você começa a cobrar como se estar no City e estar no Real fosse pouca coisa. Não é. É muita coisa. Como se o Gabriel Jesus fosse um fracassado por ele não ser titular. Só que quem é o titular é o Agüero, Sérgio Agüero, só isso. Então você vem colocar assim como se fosse... Não concordo. O Gabriel Jesus já atingiu muito. Mas ele nessa temporada ou no último ano, nos últimos 12 meses, ele foi irregular na Premier League. Concordo. Ele, de fato, a temporada dele não é boa. De fato, a temporada dele não é no nível de evolução que a gente imaginava, né? Agora, o Gabriel Jesus vem de uma Copa do Mundo em que ele foi mal. E na própria Copa do Mundo tem esse aspecto que eu estou falando. O Gabriel Jesus na Copa do Mundo, ele foi muito cobrado. E merecidamente cobrado. Mas tinha uma carguinha ali por ele ter vindo do Palmeiras. Ao mesmo tempo, quando você criticava o Gabriel Jesus, como por exemplo, eu no jogo contra o México, que foi as oitavas de final, eu defendi no Sport Interativo, nas mídias sociais, eu defendi que o Gabriel Jesus fosse barrado para a entrada do Firmino. E expliquei por quê, né? Eu acho que o Jesus não estava funcionando na parte ofensiva, a ajuda que ele dava na parte defensiva, o Firmino também podia dar, inclusive os números do Firmino defendendo ou ajudando na recomposição são melhores, ou são melhores na Premier League do que a do próprio Gabriel Jesus. E aí, ao falar isso, eu fui muito atacado por torcedores palmeirenses, como se eu estivesse só criticando o Gabriel Jesus porque ele veio do Palmeiras. Então você tem esse ponto. No caso do Vinícius Júnior, é normal, você bate aí no search do Twitter, você acha rapidamente comparações do Vinícius Júnior com Negueba, ou dizendo que o Flamengo aplicou um golpe em cima um golpe entre aspas, né, em cima do Real, que o Real jogou dinheiro fora, que claramente é uma opinião, cada um tem a sua, né, mas é uma opinião com zero embasamento, né, porque hoje não dá para dizer que o Real jogou 45 milhões de euros fora. Não dá para dizer. É impossível você cravar isso. Como também é impossível dizer que o Real fez um grande negócio. Não fez. A gente precisa esperar o tempo. O Vinícius Júnior sequer tem um ano
de Real Madrid ainda, e precisa esperar um tempo para saber se o Real pagou caro, 45 milhões de euros, pelo Vinícius Júnior, sem nunca ter feito um jogo no profissional, ou se pagou barato, porque daqui a 3 anos o Vinícius Júnior pode ser um dos melhores jogadores do mundo e um jogador do nível dele você não conseguiria por esse valor. Isso daí hoje não dá para saber. E a gente vê muita gente, por clubismo, considerar que o Vinícius Júnior já é um godo, é uma enganação, é um neguebinha, essas coisas que o pessoal coloca. Então, na minha visão, isso tem sim muito do clubismo. Acho que o fato do Palmeiras estar protagonizando o futebol brasileiro, Palmeiras de 2 títulos brasileiros e um título de Copa do Brasil desde 2015, né? Em 4 temporadas, 15, 16, 17, 18, não estou considerando 19 porque ainda não começou, em 4 temporadas o Palmeiras tem um título de Copa do Brasil e 2 brasileiros. E hoje, Receita, acabou de, se não renovou, vai renovar em breve o patrocínio com a Crefisa, 80 milhões, muito dinheiro, Allianz Parque, tudo isso. E o fato do Flamengo? É um Flamengo que se reestruturou. É um Flamengo que hoje, em um espaço de menos de 6 meses, fez 2 contratações na casa ou acima de 10 milhões de euros. É um Flamengo que foi buscar o Rodrigo Caio pagando 10 milhões de euros no total, né? Não, pagou 5 milhões por 50%, né? Se você fizesse englobando, daria 10 milhões também, mas o Flamengo pagou 5 por 50%. É um Flamengo que leva o Gabriel pagando mais de 1 milhão de salário. Então, e aí, o componente que ajudou isso também são vendas de jogadores. O Flamengo vendeu o Jorge por quase 10 milhões de euros, o Flamengo vendeu o Paquetá por 35 milhões de euros e o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros. Então eu acho que esse componente, essa dualidade que Palmeiras e Flamengo começam a travar, pelo menos na parte de finanças, né? O Flamengo ainda não conseguindo competir dentro do campo, né? Competir até competiu, né? Competiu 2016 e 2018, foi terceiro e segundo no Brasileiro, ou seja, estava ali competindo com o Palmeiras, mas não venceu, não conseguiu vencer. Então, acho que isso está trazendo uma carga, está pesando na avaliação de Gabriel Jesus e Vinícius Júnior. Por um acaso, né? Eu parei para gravar esse vídeo numa semana em que o Vinícius Júnior foi o grande personagem da vitória do Real Madrid sobre o Leganés pela Copa do Rei. Ele fez um golaço e deu uma assistência. E o Gabriel Jesus fez 4 gols no mesmo jogo, no jogo da Copa da Liga. Tudo bem que foi contra o Burton Albion, um time da 3ª divisão, um time que de fato não tem condição de competir com o Manchester City, semifinal da Copa da Liga Inglesa, mas é uma semana em que os dois foram muito bem. O Gabriel Jesus com 4 gols num jogo pela primeira vez, o Vinícius Júnior destaque inclusive dos jornais. Mas não é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo justamente por essa percepção para mim que o clubismo, que a aversão hoje a Palmeiras e Flamengo, elas carregam a tinta, fazem carregar a tinta em cima do Gabriel Jesus, em cima do Vinícius Júnior. E também tem o contra-ataque a isso, que é muitos palmeirenses defenderem o Gabriel Jesus e atacarem quem critica ou quem ataca, use o termo que quiser, o Gabriel Jesus, e ao mesmo tempo aumentarem a carga, pesarem na carga contra o Vinícius Júnior, e os flamenguistas ou os rubro-negros partirem para defender ou para atacar quem critica Vinícius Júnior ou quem ataca o Vinícius Júnior. Eu acho isso muito ruim, eu acho isso péssimo, porque é um exemplo claro de clubismo, e a gente deveria ter chegado à conclusão que a origem do Gabriel Jesus no Palmeiras está escrita, mas agora ele é um cara lutando por um espaço dentro do Manchester City, que tem Agüero como principal referência, maior artilheiro do clube. Então ele não é fácil tomar a posição do Agüero. O Gabriel Jesus não fez uma boa temporada na segunda metade da temporada passada, não fazia uma boa temporada na primeira metade dessa, mas começa a reagir. Então
encarar o Gabriel Jesus como um grande talento do futebol brasileiro. Vinícius Júnior é a mesma coisa. O tempo dele estar, a raiz dele no Flamengo, a origem dele no Flamengo, não vai ser apagada, não vai ser nunca esquecida. Mas hoje, você carregar a tinta no Vinícius Júnior, porque ele tem um passado no Flamengo, eu acho muito injusto e eu acho prejudicial ao desenvolvimento dos dois. É isso que eu acho. Tem a questão aí deles estarem cagando pro que falam deles, é possível, mas não é 100% verdade que eles não veem nada, eles veem sim. Então, acho que o importante, como eu bato na tecla, é fugir dos extremos. O Vinícius Júnior nem é o maior jogador do mundo, nem é a enganação que muita gente quer parecer. O que ele vai ser, eu acho que precisa de esperar um tempo. O Gabriel Jesus, ele nem é o cara que é sacaneado por ser reserva do City e nem é o jogador que fez uma Copa do Mundo que parecia estar em outro nível. Não é. Ele é um potencial muito grande e que também é muito jovem e que está competindo numa liga nível fortíssimo contra um jogador que é só o maior artilheiro do clube, que é só o maior, não é o maior porque acho que o Jermaine Defoe ainda está, né? Mas é acho que o segundo maior artilheiro em atividade da Premier League. Então é difícil para o Gabriel Jesus. Acho que se ficarem com essa do clubismo, de vilanizar tudo que Gabriel Jesus e Vinícius Júnior fazem por causa do passado palmeirense e o passado flamenguista deles, eu acho lamentável, eu acho que atrapalha muito. Enfim, queria saber o que vocês acham. Vocês vêm aqui embaixo nos comentários, deixe seu comentário, conversa aqui, a gente vai batendo um papo. Dá o seu like, o seu gostei para ajudar aqui e principalmente divulga o canal, se inscreve a qualquer momento. Mais um vídeo, mais uma participação aqui no canal do VSR, vídeos aí, 2 vídeos por semana. Conto com vocês, valeu, tchau.